No século XXI, nós tivemos uma segunda onda de animes no Brasil que Pokémon e Yu-Gi-Oh! Proporcionaram, além de outros grandes clássicos que acabaram vindo pra cá, tanto mais recentes quanto mais antigos. E Yu-Gi-Oh! Acabou explodindo de vez os jogos de cartas, assim como o próprio Pokémon, porque também tinha o card game oficial. E o que acontece? Cavaleiros do Zodíaco reestreou na televisão e tivemos o super trunfo oficial dos Cavaleiros do Zodíaco, galera. Sim, porque a gente tem várias cópias, entre aspas, do super trunfo, só que uma coisa interessante, o nosso super trunfo, na verdade, é uma coisa nacional. Por quê? Porque, na verdade, a gente teve, décadas atrás, um jogo que existe até hoje, que é o Top Trump na Inglaterra, que lá eles são baseados em vários filmes, seriados, tudo mais, e o mesmo sistema foi pego de base e por várias outras empresas criarem sua própria versão. Tanto que existe o super trunfo no Brasil, só que existe vários concorrentes, já que o sistema no geral, se não copia exatamente, se não copia o design, teoricamente você não está infringindo nenhuma regra, assim, se você pegar e simplesmente pegar o sistema básico e botar lá, desde que você não copie exatamente o visual, sabe? Então, esse super trunfo é um jogo, só existe no Brasil, melhor, só existiu, porque nunca mais foi reimpresso, então, Grow, reimprime, vai! E o que acontece? Ele é baseado na primeira temporada de Cavaleiros do Zodíaco. Uma coisa interessante é que a gente vê o cartão de propaganda, a capinha, né, onde aqui tem as regras do super trunfo. Depois, indo pro vídeo mais pra frente, aguardem que a segunda parte desse vídeo eu vou pegar e mostrar aqui todos os detalhes de cada uma das cartinhas. E veio junto também uma propaganda do lançamento que ia ter de uma coleção de miniaturas mais simplificadas também da Grow. E aqui tem o númerozinho, né, que é 27 de fevereiro de 2004, o que mostra mais ou menos quando foi impresso esse lote e enviado depois para a gráfica, né. Então, aqui nós temos a primeira temporada completa de Cavaleiros do Zodíaco, mais precisamente toda aquela saga do Santuário, a versão de animação, no qual os personagens são colocados aqui em versão de carta, para poder pegar e lutar entre si com as diversas características deles, inclusive falando se é que tipo de cavaleiro, os poderes dos golpes, a numeração aqui específica pra, dentro do jogo, e inclusive aqui qual é o sistema de regras básico que é colocado nesse super trunfo. Aqui é colocado para pegar, divide, embaralha as cartas, divide dois montes com um número igual de cartas, e cada jogador pega uma carta do topo. Aí, então o jogador daquela vai definir qual das características da carta dele ele quer lutar contra o adversário vai ter que concordar, né? Jogam junto, quem tiver aquela característica maior ganha a carta do adversário. Aí então, próxima rodada alterna qual vai ser o jogador que vai definir a característica e vai indo até acabar os dois baralhos, e quem tiver maior número de cartas no final acaba ganhando. Curiosamente, na mesma época, foi lançado também o Mega Trunfo de Cavaleiros do Zodíaco, que era um sistema de jogo diferente, no qual a gente teve apesar de não ter feito sucesso, alguns jogos que eu vou comentar, eles ainda pegam um sistema similar. Qual a ideia do Mega Trunfo? É você ter dois baralhos exatamente iguais do Super Trunfo, e além disso, você teria, aqui a parte, o verso das cartas aqui, você teria um tabuleiro com locais para colocar essas cartas. Então cada um tem o seu próprio baralho, coloca as cartas no tabuleiro e escolhe as características. Então são lotes ao invés de ser são times de cartas no qual vão ser escolhidas as características para você pegar e poder desafiar o adversário em lutas de equipes. E você vai indo até acabarem os dois baralhos, e quem conseguir o maior número de vitórias acaba ganhando. Curiosamente, esse sistema é muito similar ao que foi usado depois no jogo de Super Trunfo, que foi colocado dentro do Facebook, na época que tinha os joguinhos de Face, e atualmente existem alguns jogos de tabuleiro que usam mais ou menos esse sistema, que é o jogo de cartas da Marvel, que além daquele Marvel Snap que a gente tem de celular, temos ainda por cima, existe um tabuleiro que custa quase R$100, com
com os baralhos, com todas as cartas dos personagens da Marvel que já tiveram filme ou coisa do tipo, e que você coloca pra eles lutar em duelos. E além disso, existe também um jogo do Naruto que é mais ou menos a mesma pegada, onde você tem a coleção de figurinhas com todas as características de força, combate, etc, dos personagens do Naruto, e coloca pra lutar em equipe também dentro desse tabuleiro. Então, vamos agora para a próxima parte do vídeo. Lembrando de colocar o like aqui no canal, compartilhar com os amigos se gostou, comentário quais super trunfos você já jogaram, se já jogaram dos Cavaleiros do Zodíaco ou outros jogos de cartas também. E vambora conhecer agora cada uma das cartas. Aqui estão as cartas em detalhe. Essa aqui é a carta que fica na capa, né, do joguinho, onde, inclusive, aqui é a caixinha do jogo, onde fica as regras, né. Inclusive, aquilo que eu esqueci de comentar das regras vocês estão vendo que tem essa numeração própria das cartas, que fica no topo, que é independente do grau de poder, mas é muito mais sobre o subtipo de cavaleiros, como eles foram organizados. Pois bem, existe a carta Super Trunfo, que é aquela que teoricamente ganha de todo mundo, porém, que no caso é a própria deusa Atena, o que faz sentido, né, já que é a entidade que dá poder para os cavaleiros. Só que o que acontece? Ela ganha de todos, só que vocês viram que os atributos são fraquinhos, né? Por quê? Ela ganha no automático contra todas as cartas, exceto as cartas que tenham a letra A, que são justamente os heróis da história, né? E é bacana, né, que justamente as primeiras 5 cartas são 5 cavaleiros de bronze, né? Inclusive o Ikki, depois que ele pega e fica do bem. Quanto a gente tem o Cavaleiro de Leão, Touro e Libra, né? Que eles... que são os primeiros cavaleiros de ouro, estão entre os primeiros cavaleiros de ouro que ficam do lado dos heróis dentro da história. Então, continuando a linha aqui, são os cavaleiros de ouro aqui, inclusive aqui a gente vê que é o tipo de cavaleiro, tá escrito aqui do lado, com uma coisa fingindo ser brilhante aqui. Será que seria legal um super trunfo de colecionador de luxo com as cartas brilhantes, tipo as cartas foil de Magic? Coloca aqui embaixo. Então aqui a gente vê as cartas dos cavaleiros aqui, essa saindo um pouquinho do padrão, vamos colocar dentro do modelinho aqui, e aqui, onde vemos as cartas de basicamente todos os signos aqui dentro, né? Inclusive a gente não tem o Mestre do Santuário, mas a carta do Saga de Gêmeos, né? Que é justamente aquele que é o grande mestre. Aqui na fileira de baixo eles colocaram uma linha meio cavaleiros ligado justamente aos Cavaleiros de Prata, né? Inclusive a Shin e a Marin, né? E botaram a Aiolos, eu acho que mais pra poder manter uma distribuição igual, já que são 12 Cavaleiros de Ouro. E curiosamente o Aiolos se destaca dos outros por ser justamente meio que o primeiro grande herói da série, né? Aquele que salvou a Atena quando pequenininha. Então aqui são os Cavaleiros de Prata que foram escolhidos pra pegar e fazer a partir disso aqui. Inclusive, o Dante de Cerberus, eu adoro o fato dele usar uma corrente que... Lembrando a corrente que prende justamente o cão Cerberus do inferno. E o Capela, ele usa discos pra atacar o adversário, uma coisa meio olímpica, né? E o Agora de Lotus é um dos cavaleiros de prata que ele foi criado pra televisão, porque não existe um cavaleiro, uma constelação de Lotus, né? Porém, é colocado ele justamente, engraçado, né? Justamente ele tem o mesmo código do Shaka, que é o número 8 em cima, e ele seria um dos discípulos do Shaka de Virgem, junto com o Cavaleiro Shiva de Pavão. E sim, tem uma constelação de Pavão no céu, que tá aqui do lado também, ó. Então, os dois discípulos, e um episódio que muita gente gosta, do Ikki lutando contra 2 Cavaleiros de Prata, antes de lutar contra o Shaka de Cavaleiro de Virgem. E aqui temos os outros, realmente outros cavaleiros, né? Onde temos os Cavaleiros de Aço, aqui no caso, né? Os 3 que foram criados para televisão. Inclusive, para quem não sabia, tinha planos de fazer uma saga paralela deles correndo também as 12 casas do Zodíaco, com as 3 armaduras se fundindo numa super armadura robótica, né? Eu adoraria ver os esboços do que eles queriam fazer com o roteiro, que eu não faço a mínima ideia de como ia ficar. E aqui
Mas alguns outros onde temos o Fênix Negro. Nos quadrinhos, quem usava as armaduras negras de Fênix eram apenas os soldados rasos que seguiam o Ikki, né? E na televisão tem um episódio que é justamente onde aparece o Jango também, onde ele aparece como sendo meio que a versão maligna do Ikki, e o Jango, nos quadrinhos aparecem 2 quadrinhos como Cavaleiros de Abutre, que era o antigo líder dos outros Cavaleiros das que vestiam armaduras negras, né, até ser destruído pelo Ikki, mas na televisão existia um episódio só dedicado ao Jango, com um exército próprio de cavaleiros tentando restabelecer o domínio da ilha que ele tinha antes do Ikki, né, e tentando destruir o Ikki. É um episódio bem legal, acho que eu vou rever depois do Crunchyroll que tem disponível. E o último aqui é justamente o Cassius, né, que não chega a ser um cavaleiro, mas que era aquele que disputava com o Seiya a armadura. E se você perceber aqui embaixo, esse estilo que eles usaram de formato para colocar a força é bem similar, e as personagens, olha só, é soco, chute, técnica, conhecimento, força. Então, é bem similar àquilo que aparecia nos primeiros episódios da Guerra Galáctica, o que, inclusive, até o tom azul da carta lembra justamente essa fase, né? Onde aparecia a potência dos golpes, que era medido por uma série de equipamentos, quando os cavaleiros atacavam entre si no comecinho da primeira temporada, quando ainda era um torneio, sabe? E é claro, né? Quem vê essas características vai começar achar meio estranho como certas coisas estão um pouquinho desproporcionais quando você pensa os Cavaleiros de Ouro, os Cavaleiros Negros e tudo mais, né? Então, nesse ponto aí, faltou uma consultoria básica, né? Mas o legal é que você tem uma coleção de figurinhas completa da primeira temporada de Cavaleiros do Zodíaco do anime, né? Teria sido bacana se eles tivessem lançado também de Poseidon, da saga de Asgard, ou dos filmes também, né? Ou será que alguém no futuro vai licenciar para lançar uma nova linha ligada a isso, só que dessa vez com os valores mais proporcionais? Ou alguma coisa com habilidades especiais, tipo um Magic da vida e tudo mais, né? Então, coloque aqui nos comentários se você joga Super Trunfo, se você gostaria de conhecer outros jogos do tipo. Aí, detalhe, esse é o folhetinho que eu mostrei pra vocês, que é justamente a propaganda de bonequinhos que iam sair, meio simplesinhos e de uma cor só de Cavaleiro do Zodíaco. E aqui embaixo, quando foi lançado esse baralho aqui. Então, galera, esperamos que tenham gostado. Se gostaram, coloque o like aí embaixo e até o próximo vídeo. Falou!